Chegamos então à nossa aula 12, pessoal. Vamos lá. Movimento bidimensional ainda, né? Sendo que dessa vez nós vamos considerar movimento circular. Nós vamos estudar primeiro a seção 3.7 do Moisés, fala de movimento circular uniforme. Depois a seção 3.8 e vamos ver acelerações tangencial e normal. E por último, nós vamos fazer alguns exercícios, tá? Então vamos começar aqui com o movimento circular uniforme. Bom, é um tipo de movimento bem importante e ele é bem análogo ao movimento retilíneo uniforme. A única diferença é que ele é, como o nome está dizendo, é circular. Então, o deslocamento ocorre em cima de um círculo, tá? E esse círculo, ele tem essa distância aqui, vamos chamar de raio, constante. Então, o raio não muda, o círculo é fixo, tá? E a partícula vai se deslocando, né? Você imaginar que ela sai desse ponto aqui, e aí ela vai se deslocando, então o deslocamento dela é S, né? Para um dado ângulo θ, correspondente ao ângulo θ, e o raio da trajetória, né? O raio do círculo é fixo, tá? Bom, esse arco S, ele corresponde, né? Essa distância S percorrida em cima do círculo, ele corresponde ao ângulo θ, dessa forma aqui. S é igual a R vezes θ, com θ dada em radianos, tá? Isso é uma coisa, nós podemos entender isso como uma definição de um radiano. O que é que a gente está dizendo? A gente sabe que quando um arco de círculo é descrito, o comprimento desse arco é proporcional ao ângulo, né? E quando, por exemplo, se você der uma volta completa, nós sabemos que você vai andar 2πr. Ora, mas isso aqui é correspondente ao ângulo de 2π, ao ângulo total, tá? Então esse aqui seria o arco, isso aqui seria o ângulo, tá? E se o arco for um comprimento S qualquer, né? Eu posso chamar de, sei lá, de x, ele vai corresponder a um certo ângulo qualquer, né? Então S é diretamente proporcional a θ, tá? E se você quiser achar a constante de proporcionalidade, é só saber que numa volta completa o arco descrito é 2πr e o ângulo necessariamente vai ser 2π, tá? Então, mas bom, e se não for uma volta completa? Se não for uma volta completa, você vai ter uma coisa desse tipo aqui, né? Vamos supor. Vou desenhar aqui um trecho, né? Então, botar aqui o centro. Chamar esse arco aqui de alfa, só para usar uma notação diferente. Então, alfa é igual a essa distância aqui, chamar de x, sobre r. Onde r é o raio do círculo. Se você quiser, você vai lá e apaga todo mundo. Basta você saber que esse aqui é o trecho de uma circunferência de raio r. Então você sabe que alfa x sobre r é o mesmo espírito aqui, sendo que o nosso arco nós vamos chamar de S, que ele vai marcar a posição que a partícula vai estar em cima da circunferência, e o nosso ângulo vai ser θ, tá bom? Deixa eu limpar aqui um pouco. Bom, então pegamos o arco correspondente ao ângulo θ, certo? Tipicamente, nós usamos essa descrição, vai ocorrer, esse movimento ocorre num plano. Então, nós colocamos o nosso sistema de coordenadas de tal forma que a origem está no centro do círculo, certo? O eixo x horizontal para a direita, o eixo y vertical para cima, né? Conforme nós estamos acostumados, e o nosso θ aqui, como eu tinha mencionado, ele é medido em radianos, tá bom? Aqui acontece uma coisa interessante, né? Nós sabemos que num sistema cartesiano, nós temos vetores unitários, né? Nós temos vetores unitários nas direções x e y. Né? O vetor unitário na direção x, nós chamamos ele de i. Vetor unitário na direção y, nós chamamos ele de j. Tá? Só que, olha só, esses vetores... fazer um pouquinho maior esses eixos, tá? Fazer um pouquinho maior
para ficar mais ou menos do tamanho desses outros que estão aqui. Então esse aqui é o J. Esse aqui é o I. Eles são fixos, por quê? Porque as direções x e y são fixas. Tá? Mas aqui é interessante para a gente introduzir vetores unitários é que acompanham o movimento, portanto que não são fixos. Tá? Então nós introduzimos os vetores unitários R, que é na direção radial, ou seja, se você partir do centro em direção ao círculo, o vetor unitário R aponta para fora. Tá? E o vetor unitário θ, que esse é tangencial à circunferência. Tá? Então, ele faz um ângulo de 90 graus com a direção de R em cada ponto do círculo. Eu vou colocar até de outra cor, eu troco já as cores, tá? Então, esse aqui é o vetor unitário, a direção θ. Certo? Então, já com as cores trocadas aqui, bom, esses são os nossos vetores unitários, mas é interessante a gente descrever esses vetores unitários também em termos dos vetores unitários I e J. Aí fica a pergunta, poxa, como é que a gente faz isso? Bom, uma das maneiras de a gente fazer isso é a gente montar um sistema de coordenadas x e y aqui e tentar entender onde é que estão onde é que está onde é que estão as projeções de R e θ sobre x e y, tá? Vou fazer isso aqui para vocês. Desenho aqui meu sisteminha de eixos. Agora eu vou colocar ele na posição que eu quero, que é mais ou menos essa posição aqui. Deixa eu ver. Certo. Agora vamos ver onde é que está o ângulo θ. Bom, não é difícil ver que esse ângulo aqui também é θ, né? Porque ele é correspondente ao ângulo que o R faz com o eixo do x. Tá? Então, o vetor R ele vai ter a componente vertical, que é essa daqui, dada por R seno θ na direção y, e vai ter também essa componente aqui. Deixa eu fazer de outra cor. Essa componente aqui, ó, que é R cosseno θ. Então, não é difícil da gente ver que o vetor R, como o módulo dele é 1, então ele é dado por cosseno de θ na direção I mais seno de θ na direção J, né? Para você ver isso, é só ver que isso aqui é seno de θ e que essa componente aqui é cosseno de θ, tá? Então, da mesma forma, bom, também não é difícil a gente ver que esse ângulo aqui também é θ, né? E, seguindo o raciocínio análogo, a gente vai ver que o vetor unitário θ, ele aponta na direção negativa do eixo do x, né? Então, ele é menos seno de θ na direção I, mais cosseno de θ na direção J, tá? E com isso nós conseguimos descrever os nossos vetores unitários R e θ em termos de I e J, tá? Agora é interessante a gente notar que o R e o θ, eles mudam com o tempo. Por quê? Porque eles dependem de θ, tá vendo? Então, e como o θ está mudando com o tempo, significa dizer que a direção do R e de θ também mudam. O que é que não muda? Que a direção do vetor R é radial dirigida para fora, tá? Então, o R é radial e para fora. E o vetor θ, o vetor unitário θ, é tangencial e anti-horário. Tá? Então, se você, nesse instante bem aqui, né, a partícula está bem aqui. Para onde é que está o vetor R? Bom, você traça a direção radial e o vetor R aponta para fora. Então, esse aqui é o vetor R. Ficou meio feinho, né? Deixa eu ver se eu faço mais bonitinho. Beleza, então a direção radial é essa aqui. E a direção tangencial? A direção tangencial é essa aqui, tá? No sentido anti-horário.
Então, isso aqui é θ. Beleza? E a mesma coisa em cada instante, né? Isso aqui, em cada outro ponto. Isso aqui é R, enquanto que isso aqui é θ. E por aí vai. E como é que eu sei que ele é um vetor unitário? O vetor unitário, como eu já mencionei antes, mas é importante ressaltar, que ele é denotado por esse chapéuzinho aqui em cima, né? Isso aqui significa que o módulo do vetor é 1, tá bom? Então vamos lá. Vamos imaginar que em t igual a 0, a partícula tenha percorrido um arco, esteja no arco S0, certo? Então se a gente quiser escrever a lei horária do movimento circular uniforme, como o movimento é uniforme, então a lei horária é muito simples e análoga ao movimento retilíneo uniforme. A posição no instante t é igual à posição no instante 0, né, mais a velocidade vezes o tempo. Tá? Onde V, aí esse aqui é importante, é a velocidade linear, né, com a qual o arco S é percorrido. Ou seja, se você fizesse um corte no arco e estirasse para o arco virar uma reta, essa velocidade ia ser entendida como a nossa velocidade linear que a gente está acostumado. Tá? Bom, e o vetor velocidade? O vetor velocidade V. Como é que a gente sabe cadê esse vetor? Como é que a gente vai obter? Bom, vamos pegar a definição de velocidade. O que é velocidade? É a derivada da posição em relação ao tempo. A velocidade vetorial é a derivada do vetor posição em relação ao tempo, né? E isso é limite da variação no vetor posição dividido pela variação no tempo, quando essa variação no tempo tender a zero. Tá? Quando essa variação no tempo tender a zero. Aí você deve estar pensando assim, beleza, mas como é que eu faço para calcular essa variação na posição? Bom, para isso você tem que imaginar o objeto, né, a partícula, no instante t, e depois no instante t mais ΔT. Tá? Então eu vou apagar aqui apagar uma parte da informação que a gente não precisa, e vamos considerar a posição do objeto no instante t e no instante posterior. Então vamos dizer que esse aqui é o nosso r de t, beleza? Então no instante t a partícula está nessa posição aí, né? E no instante r de t mais ΔT, o que é que ela vai ter andado, né? Então no instante r de t mais ΔT, eu vou fazer de preto para ficar igual da figura, ela vai ter uma nova posição, né? Vai estar aqui em cima também, certo? Esse aqui é o R de t mais ΔT, beleza? Mas eu vou apagar esse aqui. Você entendeu que esse é o R no instante posterior. E o que é importante a gente saber? Que esse cara aqui é o ΔR. É a variação na posição. Por quê? Porque a partícula estava no ponto P e foi para esse ponto aqui que eu vou chamar de P'. Certo? E de quanto vale? Bom, que direção é essa, pessoal? Que direção é essa aqui? É uma direção tangencial e no sentido anti-horário. Portanto, não é difícil a gente ver que essa direção aqui é a direção do vetor unitário θ, tá? E quanto que vale esse ΔR? Quanto que é o módulo desse ΔR? O módulo desse ΔR corresponde a essa distância entre P e P'. Bom, se isso aqui é Δθ, nós já sabemos que, como uma vez que o raio é R, isso aqui é R vezes Δθ. E aí você chega nessa expressão aqui, em que ΔR é R vezes Δθ na direção tangencial e anti-horária, ou seja, você tem que multiplicar pelo vetor unitário na direção θ, certo? Bom, agora, se você lembrar, esse R vezes Δθ nada mais é que a pequena variação no arco, né? Então, eu posso até dizer que isso aqui é o ΔS, né? Portanto, R Δθ é ΔS, e aí a nossa velocidade vetorial vai ser R Δθ sobre ΔT vezes o ângulo θ, né? Vezes o vetor unitário em direção θ. E como ele é constante, ele pode sair do processo de limite.
Mas que processo de limite é esse aqui? Quem que é isso aqui? Isso aqui simplesmente é a derivada de S em relação ao tempo, né? A derivada do arco em relação ao tempo, que é exatamente a velocidade linear, tá? Então, essa aqui é precisamente a nossa velocidade linear. Então, o vetor velocidade é igual ao módulo da velocidade, ou seja, igual a velocidade linear, vezes o vetor unitário na direção θ, tá? Isso significa dizer que a nossa velocidade ela é sempre tangencial e, bom, a gente está adotando aqui o sentido positivo no sentido anti-horário, né? E se fosse no sentido oposto, bom, aí teria seria na direção menos θ, não tem problema nenhum, tá? E como é que a gente faz agora para achar a lei horária da posição, né? Bom, a gente pode usar a lei horária da posição e escrevê-la na forma de um ângulo. Por quê? Porque S é R vezes θ. Então, podemos definir dessa forma um certo θ0. E isso vai nos dar mais, né, V vezes T. Poxa, mas quem que é? Vou chamar isso aqui V vezes T. Mais o V... cadê? Né? V... eu posso também dizer que ele é proporcional a R, né? E essa constante de proporcionalidade é o que eu vou chamar de velocidade angular. E essa velocidade angular é igual à taxa de variação do ângulo com o tempo. Então, o ômega é dθ dt, é a taxa de variação do ângulo com o tempo, tá? E se a gente for, né, relacionar essas duas grandezas aqui, né? Não é difícil ver que a velocidade é ômega vezes R. O que não é bom, você pode pensar assim, poxa, mas eu sei que S é igual a R vezes θ, não sei? Bom, você sabe. Se eu aplicar a derivada de um lado e aplicar a derivada do outro, né? Isso aqui é ds dt, vai ficar do lado esquerdo. ds dt é V. Então eu vou obter o lado esquerdo aqui, V. O R é constante, então a derivada não vai atuar nele. Então vai ficar ds dt, que é V, igual a R vezes dθ dt, mas dθ dt é ômega. Então você cai exatamente nessa relação aqui. Tá? Então tem várias formas de você sair num ponto e chegar no outro. Tá? Deixa eu só deixar mais espaço aqui. De R vezes θ. Esse R, por ser constantes, passa por dentro da derivada e a derivada vai atuar só no θ. Então aqui fica fácil de ver que V é igual a R vezes ômega, ou ômega vezes R, como você quiser. Tá bom? Bom, se a gente quiser guardar as relações vetoriais, a gente sabe que V é na direção tangencial, aí anti-horária, portanto, nós colocamos aqui V igual a ômega vezes R vezes θ, onde V agora é vetorial, tá? E note, né, que o movimento, como o movimento é uniforme, a gente pode, por exemplo, obter o tempo que é necessário para uma volta completa. Como é que eu sei o tempo necessário para uma volta completa? Poxa, eu sei a velocidade e eu sei qual é qual é a distância percorrida, qual é o arco percorrido numa volta completa. O arco percorrido numa volta completa é 2πr. Então é só usar, como a velocidade é constante, né, V é ΔS sobre ΔT, ΔT é ΔS sobre V. Essa equação aqui é simplesmente ΔT igual a ΔS sobre V, né? Fazendo isso, você vai ter simplesmente 2πr dividido por V, que é a distância percorrida numa volta completa, dividido pela velocidade com a qual essa distância é percorrida. E da mesma forma, você pode fazer uma analogia com o ângulo. Qual é o ângulo que você precisa percorrer para dar uma volta completa? É 2π. Qual é a taxa com que esse ângulo é percorrido? É ômega. Então, da mesma forma, é como se fosse um ΔS sobre ΔT, só que agora vai ser Δθ sobre ômega. Δθ é 2π e ômega é o próprio ômega, né? Então você vai obter que o período é 2πr sobre V, mas também é 2π sobre ômega, tá? E da mesma forma, você ainda pode obter o tempo
Desculpe, o número de voltas na unidade de tempo, que é simplesmente o inverso do período, tá certo? Você pode se convencer aí dessa equação número 67, tá bom? Vamos agora obter a aceleração usando argumentos geométricos, tá? Bom, por definição, a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Ou seja, a aceleração vetorial é a derivada da velocidade vetorial em relação ao tempo, que é o limite ΔV sobre ΔT quando o ΔT tende a zero. Bom, como é que a gente vai fazer para obter esse ΔV? Tá? Bom, primeiro vamos ver onde é que está o ΔV, né? Ou melhor, vamos começar vendo o tamanho do ΔV. Então você imagina, bom, isso aqui é a velocidade v num determinado instante, né? Está aqui o vetor v no instante t. E no instante posterior, que nós vamos tratar como pequeno, no instante t mais ΔT, esse aqui é o velocidade em v de t mais ΔT. Tá? Se eu colocar os dois para ter uma mesma origem, eu vou ter uma coisa mais ou menos assim, né? Eu vou ter aqui o v de t e o v de ΔT ele vai estar aqui inclinado um pouquinho. Mas o tamanho é o mesmo, o módulo é o mesmo. Por que o módulo é o mesmo? Porque o movimento é uniforme, né? A velocidade linear, o ds dt é constante. Portanto, o tamanho do vetor v é constante. O que é que muda? Não é o tamanho, muda a direção, tá? Então, colocando esses dois, eles vão ter o mesmo tamanho. Não é difícil da gente ver que, por exemplo, se a gente transportar esse cara aqui, se a gente transportá-lo para cá, né, que esse ângulozinho aqui, é Δθ, né, que é o ângulo que foi percorrido aqui o ângulo que teve a variação aqui correspondente ao espaço percorrido, né? Então, isso aqui é Δθ e está aqui o nosso Δθ, certo? Bom, como é que a gente vai achar o módulo de ΔV agora? Bom, você pode pensar no seguinte, você pode olhar para esse ΔV aqui e pensar que ele está sobre um círculo, tá? Você pode imaginar que você tem um círculo cujo centro... Peraí, deixa eu fazer um círculo aqui em algum lugar que eu possa levar para lá depois. Mais ou menos assim, né? Você pode imaginar, pronto, mais ou menos essa situação aqui, né? Onde você tem um círculo cujo raio é dado pela velocidade. Bom, nesse caso, qual que é o tamanho do ΔV? Bom, não é difícil a gente se convencer que o tamanho desse ΔV aqui é igual ao raio do círculo, que é V, vezes o ângulo, que é Δθ. Então, o módulo, a primeira coisa que a gente viu foi o tamanho do ΔV, né? Então, o tamanho do ΔV é vezes Δθ. E onde é que está a direção? Bom, para a gente ver a direção, vamos olhar aqui de novo, olhando para olhando para cá, né? Então, isso aqui é V de t, e esse outro é V de t, t menos ΔT. Onde é que está o ΔV? O ΔV está aqui, ó. Ups. O ΔV está aqui. É como se ele tivesse bem aqui assim, ó, apontando para o centro. É meio difícil de desenhar, mas se você olhar direitinho, né, se eu puxasse esse cara aqui, deixa eu tentar fazer, tá? Puxando esses caras todos para cá, tá? Dá para ver que essa direção verdinha, essas duas são paralelas, ou seja, esse vetor aponta na direção radial e para dentro. Então, essa direção é menos r, que é isso que está aqui. Então, o nosso vetor ΔV é v vezes Δθ, o que nos dá o módulo, vezes menos r, que agora vai nos dar a direção. Então, a nossa aceleração vai ser o limite do ΔV, que é vezes Δθ vezes menos r. Ora, mas esse cara, que é o v, e o menos r, eles não dependem do tempo. Então, eu posso tirar aqui nesse processo de limite, né?
E na hora que a gente fizer isso, né, ou seja, no limite, quando o ΔT tende a zero, o V e o R não vão variar, né? Então nós vamos ter aqui o limite de Δθ sobre ΔT, mas isso aqui a gente já sabe quem é. O limite de Δθ sobre ΔT é ômega, tá? E aí assim nós vamos obter a aceleração, que é ômega 2 vezes R na direção radial para dentro, ou seja, menos a direção do vetor unitário na direção R. Tá? E essa é a aceleração centrípeta. Por que centrípeta? Porque ela aponta para o centro do movimento, aponta para o centro do círculo. Tá? E o módulo dela é simplesmente V2 sobre R. Então, quando você resolveu os problemas lá no ensino médio, que o professor dizia, não, se está em movimento circular uniforme é porque a aceleração aponta para o centro e vale V ao quadrado sobre R. Agora você sabe por quê, que ela vale V ao quadrado sobre R. Porque aqui nós usamos essa, né, que o V é ômega vezes R, então vai ficar ômega ao quadrado vezes R, ou ômega é igual a V sobre R. E aí você obtém o V ao quadrado sobre R, tá bom? É isso aí.